Senhoras e senhores, como é que os senhores estão? Tudo bom? Vamos lá. Eu vou fazer esse vídeo para você de boné, porque, bom, porque sei lá, eu quero fazer de boné, né, para dar uma diferenciada. Mas vamos lá. Quero falar hoje sobre a possível e temida greve dos caminhoneiros. Olha só, esse assunto voltou desde 2018, né? A galera tava falando e assim, eu nem precisei buscar o ano. Porque eu até falei para vocês aqui já em um vídeo do canal, conto um pouco sobre minha história como investidor, e eu comecei a investir lá logo depois da greve dos caminhoneiros, na bolsa. E eu lembro que eu tinha entendido essa questão de crise, como que funciona, né? Nada como a experiência para ensinar a gente. Isso daqui não ensinam nas aulas, mas olha só que curioso. Isso daqui pode ser uma oportunidade para você, se de fato acontecer uma greve e se de fato a gente tiver uma paralisação. Você pode ganhar dinheiro, sim, e eu já ganhei dinheiro em crises, não foi nessa crise de 2018, mas em uma que teve depois, em que eu entendi como funcionam os mecanismos das crises. E é isso que eu quero passar para você hoje, caso aconteça essa ou qualquer outra que venha a acontecer. E aí é importante, assim, a gente entender que o mercado ele é cíclico. Então, uma vez ou outra, uma coisa ou outra, vai acontecer uma crise em alguma coisa. Isso pode ser isso pode acontecer de qualquer outro jeito e em vários formatos. Por exemplo, pode acontecer uma crise no setor específico dos bancos. Pode acontecer uma crise em um país. Pode acontecer uma guerra que influencia alguns países mais, outros países menos, e isso tudo vai mudando. No caso da greve dos caminhoneiros, vai atingir o nosso queridíssimo Brasil. Então, olha só, o que eu quero trazer para você? E é importante que você entenda. Vamos dizer, né? O Brasil é, primeiro, um país que depende hoje muito das rodovias para todo o transporte logístico, e, enfim, depende muito dos caminhoneiros para fazer as coisas chegarem nos outros estados. Muito bem. Dado isso, dado a nossa dependência, se acontecer uma greve, que nem lá em 2018, que a gente paralisa os caminhões nas estradas, a gente vai impactar principalmente aqui o varejo, porque os mercados não vão receber mais a reposição dos... Calma aí, tá ventando aqui. Porque o mercado, ele vai ter dificuldade de receber ali os estoques para repor as coisas, os postos de gasolina não vão receber mais os caminhões com a gasolina, com o diesel, enfim, um monte de coisa vai ser impactado. Agora, eu pergunto para você, né? Todas as empresas, elas vão ser impactadas da mesma forma? Não. A resposta é não. Porque, por exemplo, vamos pegar um banco. O banco, que está lá atuando com o aplicativo dele de tecnologia, etc., hospedado lá na AWS, né, nuvem, beleza? Esse banco, ele vai sofrer diretamente com a greve dos caminhoneiros? Estou falando sofrer diretamente. Possa ser não, né? Ele vai sofrer porque as empresas dependem do dinheiro que elas pegaram emprestado do banco e aí elas dependem do faturamento delas para pagar o banco de volta, e se elas não pagam o banco tem prejuízo financeiro, e aí, enfim, é óbvio que em algum momento os bancos eles vão ser atingidos. Mas não diretamente, não em um primeiro momento. É isso que eu quero que você entenda. E por que que isso é importante? Porque ao menor sinal de que a greve vai acontecer, algumas empresas vão ser mais impactadas e outras não. É claro isso na bolsa, eu vou até trazer o gráfico aqui para você ver lá em 2018, o índice Bovespa caindo, para você ver que isso é fato, mas aqui é o ponto. Em algum momento a gente vai começar a ter sinais de recuperação. Então as empresas mais impactadas, elas vão ter mais impacto na bolsa, ela vai ser mais desvalorizada num primeiro momento. E se você souber acompanhar muito bem esse movimento, entender o momento que está começando a normalizar, ou seja, a greve vai acabar, é o momento de você comprar essa ação, e aí você vai pegar toda a curva de retomada dessa ação. Porque o preço que ela estava no ponto principal da crise era o preço que derrubou as ações, porque não tinha nenhuma expectativa de melhora. Agora, se a gente tem uma
principal expectativa ali nascendo. Se a gente tem ali uma chance de, cara, a greve vai acabar daqui 3, 4 dias, ou então a gente vai fazer um acordo, isso já é um sinal de retomada. A mesma coisa se você olhar outras crises. À medida em que a gente não consegue ver no horizonte uma saída, é um sinal de que a desvalorização vai continuar acontecendo e os preços vão continuar caindo. Agora, primeiro sinal de que a gente vê lá na frente, olha, as coisas estão se resolvendo. Então, alguns caminhoneiros já começaram a retomar ali os serviços, outros estão voltando. Então, são sinais ali de que isso vai acabar. E isso reflete na bolsa. Então, se você souber fazer essa compra no momento certo, você vai conseguir pegar essa retomada, assim como aconteceu lá em 2018, assim como qualquer crise que você pesquisar esse período, você vai ver que a bolsa cai e depois ela retoma. Mas tem um ponto aqui crucial que você precisa entender. Como que você faz isso da forma correta? Como que você se prepara para esses momentos? Você precisa ter caixa. O que é ter caixa? Já expliquei isso aqui para vocês também. Explico no meu livro que está aqui na descrição. Explico na Sociedade da Alta Performance, que é a minha plataforma, que tem vários outros assuntos, não só investimento, mas se você ver o meu livro aqui, tem lá descrições muito mais detalhadas sobre isso que a gente está falando aqui, muito mais coisas. Mas basicamente eu explico que o caixa é ali o dinheiro que você deixa como oportunidade. Então, opa, apareceu uma crise ali, eu tenho 20 mil reais de caixa. Então você tem aquela oportunidade. Se você não se preparou, você não tem caixa. Aí você vai ser aquela pessoa que vai ficar de espectador assistindo a bolsa se movimentar, vai ser aquela pessoa que vai assistir a oportunidade passando, entendeu? Já falei sobre a importância de você ter uma reserva para esses momentos, porque a gente não sabe quando vai acontecer, entendeu? Então esse é o ponto. E aí você, agora retomando só o raciocínio para a gente fechar a questão das empresas, dos setores. Você observando esse movimento, você vai ver as empresas que vão ser mais influenciadas, as que vão ser menos influenciadas. E aí vai muito da sua decisão de entender onde você vai colocar parte do seu caixa. Então, se você tinha lá 20 mil, você pode comprar 20% de uma empresa que está sendo mais diretamente atingida, outros 20% em uma empresa que não está sendo tão atingida assim, e aí você pode fazer compras também em dias diferentes, à medida em que a crise está ali acontecendo, porque, de novo, é muito fácil analisar quando já aconteceu, né? Ah, eu deveria ter comprado aqui, ó. É lógico, depois que você soube o que aconteceu nos outros dias, né, é muito fácil olhar o gráfico e falar, ó, tinha que ter comprado aqui, o cara que comprou aqui estourou. Mas quando você está vivenciando, é isso. Você está vivenciando, você não sabe se vai continuar a greve, se não vai, se vai resolver, se não vai. Então, fracione essas compras. Vai comprando um pouco agora, compra um pouco depois, compra um pouquinho lá quando a crise já tiver mais num momento mais de ápice mesmo, enfim. Você precisa ir avaliando, e eu não compraria de uma vez só para depois, enfim, tentar entender se era o momento certo, se não era. Esse é um outro ponto, tá? E é isso, então você consegue entender, e aí tem muitas pessoas que têm medo de fazer esse movimento, porque, nossa, mas as ações estão caindo. Tudo bem, pessoal, as ações estão caindo, mas como eu falei, tem empresas que estão sendo mais atingidas diretamente, e tem empresas que os bancos, por exemplo, eles vão ser atingidos sim, mas não diretamente. E outra, qual que é a chance de um grande banco aqui do Brasil quebrar por conta de uma greve de 1, 2 semanas? A gente já teve crises piores e essas empresas não quebraram, entende? Então, assim, blue chips, empresas sólidas, empresas que aguentam esse tranco, entendeu? Aguenta sobreviver num momento como esse, numa grevezinha, numa paralisação, entendeu? Então são empresas fortes. Não vai também me fazer a besteira de comprar uma empresa que está nascendo agora, né, uma small cap, colocar ali um risco que você também pode se prejudicar. Você não sabe se essa empresa depois vai voltar no mesmo equilíbrio que estava antes. Então, é só uma dica rapidamente para te dar uma visão de uma pessoa que já passou por essas crises, já passou lá como investidor na greve de 2018 e que talvez a gente tenha uma boa oportunidade acontecendo agora. A gente se vê por aí.